Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é a lição nova da Escola Sabatina, como vocês estão vendo aí. Cristo em Filipenses e Colossenses. Eu vou estar passando a primeira lição para vocês, que é a lição de número 1. Tá aí como tema, perseguidos, mas não abandonados. Essa lição vai falar de Paulo, que ele foi em Filipenses e em Colossenses. Mas antes de eu falar deste assunto, da lição de número 1, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E essa lição de Cristo em Filipenses e Colossenses, essa lição começa em janeiro, fevereiro e março. Essa lição acaba em março. Aqui nós vamos aprender muita coisas. Aqui Cristo em Filipenses e Colossenses. Mas agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição da Escola Sabatina de Cristo em Filipenses e Colossenses. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E o verso para memorizar diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4, verso 4. Certo pastor adventista, preso sobre falsas acusações, passou quase 2 anos encarcerado. Embora inicialmente perplexo, ele percebeu que a prisão era o campo missionário que Deus lhe havia designado. Quando seus companheiros de cela souberam que ele era pastor, pediram para que pregasse. Ele atendeu o pedido e distribuiu literatura. Chegou a batizar alguns prisioneiros e a realizar a ceia do Senhor. Ele admitiu, às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver orações respondidas e vidas transformadas. Esse pastor, ele enxergou o quê? Que a prisão era um campo missionário. Deus havia colocado ali para ele pregar o evangelho para aqueles presos, para aqueles presos aceitar a Jesus, aceitar a salvação. E teve alguns presos que se batizou, e esse pastor fez a ceia do Senhor também junto com aqueles presos. E esse pastor viu orações sendo respondidas e vidas transformadas. Aquele pastor fez a obra de Deus ali dentro daquela prisão. Às vezes Deus coloca você numa prisão ou num lugar para você levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Falar de Deus, seja onde você estiver, numa cracolândia, numa prisão. Ali onde Deus te colocar é para você levar a palavra, para ter vida transformada. Pessoas aceitando Jesus. Como foi que esse pastor fez? Ele estava numa prisão, pregou a palavra para aqueles presos e teve orações respondidas e vidas transformadas. E aqui Paulo escreveu os livros Filipenses e Colossenses enquanto estava preso, que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 7, e Colossenses 4, verso 3. Em Filipos, Paulo e Silas foram acusados injustamente. Depois o carcereiro prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, que está lá em Atos 16, verso 24 e 25. Eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. Nós vimos aqui, Paulo estava preso. Paulo e Silas foram presos o quê? Injustamente. Foram acusados injustamente. Mas Paulo, ele não ficou se lamentando, murmurando porque estava preso.
porque ele sabia que ele estava preso ali, porque era por causa de Jesus. E Paulo e Silas mostraram ali o seu que eles adoravam a Deus mesmo em momentos difíceis. O que eles fizeram? Eles oravam, estavam orando, estavam cantando louvores a Deus, e aqueles companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas sabiam se alegrar em todas as circunstâncias. Mesmo em momentos ruins da nossa vida, nós temos que estar buscando a Deus. Alegrem-se no Senhor. Paulo estava alegre quando ele estava preso. Ele estava se alegrando no Senhor. Ele não estava se lamentando porque ele estava preso ali. Aqui, nesta semana, refletiremos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior em tudo o que acontecia. Por isso, temos muito a aprender com seu exemplo ao enfrentarmos provações. Quando você está enfrentando uma provação, alegre-se no Senhor. Ore ao Senhor, que no momento certo, Deus ele vai te tirar dessa provação. Parte de domingo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Filipenses e Colossenses são conhecidas como as cartas de prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava encarcerado. Éfeso e Filemão pertencem ao mesmo grupo de livros. A maioria dos estudiosos acredita que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava em Roma, por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, que está lá em Atos 28, 16. Pergunta de número 1. Leia Éfeso, capítulo 3, verso 1, e Filemão 1, capítulo 1. Como Paulo descreveu sua prisão? Qual era a importância disso para a sua missão? Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Então, Paulo dedicou a sua vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. O apóstolo se descreve como embaixador em cadeias. Em Efésios 6, verso 20, ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado, por que estou aqui? Quando poderia fazer muito mais sem essas correntes? Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral. Portanto, pelo menos 5 livros do Novo Testamento foram escritos enquanto ele estava na prisão. Em nenhuma dessas cartas, Paulo menciona exatamente onde estava preso. Por isso, alguns sugerem que tenha sido em Éfeso ou Cesareia. No entanto, não há evidências bíblicas de que ele tinha sido preso em Éfeso. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não havia nenhuma ameaça à vida de Paulo nessa cidade. Porém, quando a carta aos Filipenses foi escrita, claramente havia essa ameaça, que está lá em Filipenses capítulo 1, verso 20 e capítulo 2, verso 17. Essa carta dá outras pistas sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona um pretório, que pode se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus foi interrogado por Pilatos. Mateus 27, verso 27, João 18, verso 33. Ou a de Cesareia, onde Paulo esteve preso, em Atos 23, verso 25. Contudo, Paulo usou esse termo para se referir a um grupo de pessoas, não a um local. Ele disse que toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho, que está lá em Filipenses 1, verso 13. Em Roma, essa guarda era formada por soldados de elite, chegando a 14.000 pessoas, que protegiam o imperador e guardavam seus prisioneiros. Segundo Paulo, também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César. Filipenses 4, verso 22.
indicando que ele estava preso em Roma, em contato com os que serviam no palácio imperial. Então, Paulo, quando esteve preso, o que ele fazia? Ele pregava o evangelho. Aonde Paulo estava, ele pregava. Paulo foi um escolhido de Deus para levar o evangelho aos gentios, a pregar a palavra de Deus aos gentios. Nós vimos aí que Paulo fez viagens missionárias, levando a palavra de Deus. E hoje é a mesma coisa. Nós temos que ser missionários de Deus, levando a palavra de Deus aonde quer que você esteja. Temos que levar a palavra, seja nas redes sociais ou aí no bairro da sua casa. Leve a palavra de Deus. Fale de Deus para as pessoas. Aqui na pergunta está no rodapé: como tirar proveito das dificuldades? Porque isso nem sempre é algo fácil de fazer. Quando as dificuldades vêm, o que nós temos que fazer? Se apegar com Deus. Porque Deus está do seu lado a todo momento. Deus conhece a sua dificuldade. Deus sabe das suas provações. Eu não sei qual é a sua provação. Se é um filho nas drogas, se é um marido que não está mais com você indo à igreja, o que você tem que fazer? Orar a Deus. A provação está acontecendo para você buscar a Deus e mostrar que você é uma pessoa de Deus. Mostrar para o seu filho, para o seu marido que você é uma mulher de Deus. E quando eles verem isso, eles vão querer ir também buscar a Deus com você. Mas você tem que ser um testemunho vivo dentro de sua casa, pregando o evangelho para eles. Parte de segunda-feira. Paulo em algemas. Enquanto estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5, e capítulo 11, verso 23, e capítulo 7, verso 5. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos, que está lá em Atos 16, verso 16 a 24. Depois ele foi preso por um breve período em Jerusalém, antes de ser transferido para uma prisão em Cesareia. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas, em Filemão 10, versículo 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite, Inácio de Antioquia, líder cristão do início do segundo século depois de Cristo, que também esteve nessa condição. Descreveu os soldados como feras selvagens, que só pioram quando são bem tratadas. Então, como que Inácio de Antioquia descreveu os soldados como feras selvagens? Nós vimos aqui que soldados não tinham dó. Eles matavam pessoas sem dó. Não tinham dó de ninguém. Por isso que esse líder cristão falou: esses soldados são como feras selvagens. E a pergunta de número 2: como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco de sua vida? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos do 7 a 12. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo. E isso lhe dava forças para suportar as pressões, mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás. Ele tinha certeza de que Deus não o havia desamparado. Mesmo Paulo ali passando momentos difíceis, passando ali provações, momentos difíceis, Paulo enxergava um lado positivo. Paulo não pensava negativo. Paulo pensava ali que Deus nunca ia desamparar. E Deus, ele não desampara ninguém. No seu momento de provação que você está passando, Deus não te desampara. Você tem que ter fé e buscar cada vez mais Deus. E Deus, ele vai te tirar você dessa provação. Leiam a história de Jó. Jó, mesmo nos seus momentos bons de sua vida, ele buscava Deus. Quando veio a provação, que Deus permitiu que ele passasse por provações,
ali que Satanás foi ali, tirou tudo que ele tinha. Jó, ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou, ele continuou buscando a Deus como Paulo fazia nos seus momentos difíceis. É assim que nós devemos ser, buscar a Deus nos momentos difíceis de nossa vida. Pergunta de número 3. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3 a 7. Somos tentados a olhar para as circunstâncias que enfrentamos ou para fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das mais importantes é a própria Bíblia, a palavra da verdade. 2 Coríntios 6, 7. Pois nela aprendemos com os erros e acertos de outras pessoas. Além disso, o Espírito Santo torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo, e por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar o próprio caráter em sua igreja, que está lá em Desejado de Todas as Nações, página 540. Então, onde que nós devemos nos apegar? A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra da verdade. Ali que você vai ouvir a voz de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós escutamos a voz de Deus. É Deus falando com a gente. A Bíblia mostra o que é certo ou errado. A Bíblia fala de muitas pessoas que se perderam por causa de seus erros. A Bíblia fala, mas a Bíblia fala de pessoas que fizeram o certo. Por isso que nós devemos que buscar cada vez mais a Deus e a própria Bíblia, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus todos os dias. Parte de terça-feira, Paulo em Filipos. Na segunda viagem missionária, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor. Em uma visão, Paulo contemplou um homem suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Sem hesitar, eles se dirigiram ao porto mais próximo, embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar esse lugar, seguiram para Filipos, que está lá em Atos 16, versos 6 e 9. Lucas se juntou ao grupo em Troade, conforme indica o uso da palavra. Fomos, em Atos 16, verso 11. Paulo planejava suas missões de modo estratégico. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia, em Atos 16, verso 12. Era uma das mais prestigiadas do Império Romano, tendo recebido status de luz italicum, o mais alto reconhecimento que uma cidade obtinha. Isso significava que seus habitantes tinham o mesmo direito que as pessoas nascidas na Itália, incluindo isenção de impostos sobre terras e impostos pessoais. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse local recebia automaticamente a cidadania romana. Filipos era um ponto-chave na Via Egnácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria a propagação do Evangelho para localidades próximas em Anfílopes, Apolônia e Tessalônica e Bereia, que está lá em Atos 17, versos 1 e 10. Curiosamente, a língua oficial de Filipos, na época dos apóstolos, era o latim, como demonstrado por muitas inscrições que existem nessa língua. Em Filipenses 4,15, Paulo se dirigiu aos seus leitores, usando um adjetivo com sonoridade latina. Filipenses, possivelmente em reconhecimento à condição especial da cidade do Império.
da cidade no Império. No entanto, o grego era o idioma mais comum nos mercados e na região, sendo a principal língua usada para pregar o Evangelho. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio, onde Lídia e sua família se converteram. Em Atos 16, verso 13 a 15. Sendo vendedora de púrpura, ela deve ter sido uma das apoiadoras financeiras do ministério de Paulo em Filipos. Depois, a prisão de Paulo e Silas influenciou a conversão de outra família, a do carcereiro. Essa história do carcereiro, Paulo estava preso. Como eu disse, Paulo estava preso ali, eles começaram a cantar louvores a Deus e de repente veio um terremoto. Aí o carcereiro viu que todos haviam saído dali, o carcereiro ia se matar. Quando o carcereiro pegou sua espada, ia se matar, o que aconteceu? Paulo falou, não faça isso, estamos todos aqui, não faça isso. E o carcereiro perguntou para Paulo, o que faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o carcereiro creu no Senhor Jesus e a família do carcereiro foi batizada. Eles aceitaram a Jesus. O Espírito Santo guiou Paulo a Filipos, porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do Evangelho na Europa. Apesar das perseguições que viriam, por mais cruel que seja a perseguição, em algumas circunstâncias, pode abrir oportunidades para que o Evangelho alcance pessoas que de outra forma talvez nunca o ouviriam. Às vezes tem pessoas aí no seu bairro que nunca ouviram o que Jesus fez por ela. Então por isso que nós temos que pregar o Evangelho, levar o Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ouvir isso, sobre o amor de Deus. O que Cristo fez por ela. Nós devemos falar isso para as pessoas, falar do sacrifício de Cristo. Aqui em Atos 9,16, Deus revelou a Paulo os desafios que o apóstolo enfrentaria por causa do nome de Jesus. Isso sugere que nós também enfrentaremos dificuldades. Vamos ver isso aqui, Atos 9,16. Mostrarei a ele quando deve sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu pelo nome de Jesus. Paulo foi preso. Paulo foi chicoteado. Paulo foi apedrejado. Tudo pelo nome de Jesus. Ele sofreu, mas mesmo assim Paulo continuava perseverando, pregando a palavra. Paulo não parava. E nós também sofreremos dificuldades pelo nome de Jesus. Quando nós começarmos a levar a verdade, a falar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Paulo e Colossos. Não há registro de uma visita de Paulo a Colossos que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos, que está lá em Colossenses 4:12 e capítulo 1, verso 7. Mas, como ele foi convertido, possivelmente isso ocorreu na década de 50 depois de Cristo, quando Paulo esteve na cidade vizinha, Éfeso, e todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, que está lá em Atos 19, verso 10 e Atos 20, 31. O evangelho se espalhou nessa região, Apocalipse 1, 4. A explicação para esse crescimento, incluindo a chegada da mensagem a Colossos e o trabalho dos que ouviram a pregação de Paulo em Éfeso, cidade mais importante da Ásia Menor e grande centro portuário, e depois levaram o evangelho para as suas cidades. Epáfras foi um desses convertidos, tornando-se colaborador de Paulo, retornou a Colossos para compartilhar a mensagem do evangelho. Só recentemente arqueólogos começaram a escavar Colossos,
localizada a cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia. Por isso há menos informações sobre ela do que a respeito de outras cidades da região. No entanto, há evidências de que ela possuía uma população judaica significativa de cerca de 10.000 judeus na região da Frígia. Moedas e Colossos sugerem que, como em outras cidades romanas, seus habitantes adoravam inúmeros deuses. As práticas pagãs e influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade ao Evangelho. Outro cristão conhecido de Colossos foi Filemão, que talvez tenha se convertido na mesma época que Epáfras. Pergunta de número 4. Leia Filemão, versículo 15 e 16 e Colossenses 4 e 9. Que atitude Paulo sugeriu de forma sutil que Filemão tomasse em relação a Onésio? Vamos ver a atitude de Paulo. A lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésio a Filemão. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemão como irmão na fé e o incentivou a receber Onésio, não mais como escravo, mas como um irmão amado. Qual foi a atitude de Paulo mesmo? Ele escreveu como Onésio, como irmão amado, como um irmão na fé, não mais como escravo. Paulo não considerava Onésio mais como escravo, como um irmão amado. Então essa foi a atitude de Paulo. Parte de quinta-feira. Pergunta de número 5. Leia Filipenses capítulo 1, verso do 1 ao 3 e Colossenses 1, verso 1 e 2. Como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos. O que essa descrição nos ensina? Vamos ver. Em suas cartas, Paulo costumava saudar os cristãos chamando-os de santos. Isso significa que por meio do batismo, eles foram separados para ser o povo especial de Deus. De igual forma, Israel, por meio da circuncisão, foi separado como uma nação santa, que está lá em Êxodo 19, versos 5 e 6, e 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Isso não tem a ver com a prática católica de canonizar pessoas como santos. É interessante comparar as saudações encontradas nas duas cartas. Em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos. Em Colossenses, ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Colossenses 1, verso 2. No Novo Testamento, fiéis irmãos refere-se a pessoas que desenvolviam um ministério na igreja. Efésios 6, 21, Colossenses 4, 7 e 1 Pedro 5, 12. Isso indica que Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. O apóstolo mencionou funções de liderança descritas com detalhes em outras passagens. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 12 e Tito capítulo 1, verso 5 a 9. Isso mostra que desde o início a igreja já possuía e valorizava uma organização estruturada. Treinar colaboradores como Timóteo e Epáfras e preparar líderes para igrejas era uma prioridade de Paulo, pois ampliava seus esforços. Havia uma estratégia para alcançar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas seguiram o modelo de organização da igreja do Novo Testamento, como mostram artigos de Haver and Herald, revista oficial da igreja na década de 1850. Tiago White escreveu: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se algo adicional fosse necessário, teria sido dado por inspiração. Muitos antes de Paulo escrever a essas igrejas, os apóstolos já haviam começado a estabelecer líderes em Jerusalém, que está lá em Atos 6, verso do 1 ao 6 e Atos 11, verso 30. Segundo Ellen White,
A organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o evangelho. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários para escrever suas cartas. Timóteo também é citado como remetente, adjunto de algumas epístolas, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, e Filemão, capítulo 1. No entanto, o fato de Paulo usar a palavra eu, em vez de nós, revela que sua autoridade apostólica estava por trás dessas cartas. Então essa foi a lição de número 1. Perseguidos, mas não abandonados. Paulo, nós vimos aqui que ele foi perseguido. Nós vimos aqui que Paulo sofreu pelo nome de Jesus. Como eu falei, Paulo ele foi apedrejado, foi preso, foi chicoteado. Paulo sofreu tudo isso. Paulo passou fome. Paulo sofreu pelo nome de Cristo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. E Paulo se converteu em Damasco quando ele viu uma luz tão forte que ele caiu em terra. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo pergunta: quem é você? Fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi ali naquele momento que Paulo se converteu, que Paulo se entregou a Jesus. E Paulo foi um pregador enviado aos gentios. Jesus enviou ele aos gentios para levar a sua palavra. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!